Boa noite a todos, bem-vindos a mais este Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e já aproveito para fazer o aviso que essa sessão está sendo gravada para depois ser postada no nosso canal do YouTube. E feito isso, convido a todos para acompanhar a leitura do livro Agenda Cristã. Ajude sempre. Diante da noite não acuse as trevas. Aprenda a fazer lume. Em vão condenará você o pântano. Ajude-o a purificar-se. No caminho pedregoso não atire calhaus nos outros. Não amaldiçoe o vozerio alheio. Ensine alguma lição proveitosa com o silêncio. Não adote a incerteza perante as situações difíceis. Enfrente-as com a consciência limpa. Debalde inutilmente censurará você o espinheiro. Remova-o com bondade. Não critique o terreno sáfaro, ao invés disso, dele adubo. Não pronuncie más palavras contra o deserto. Auxilie a cavar um poço sob areia escaldante. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovam. Ampare o seu irmão com a boa palavra. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós outros é a descoberta e o cultivo do bem, para que o divino amor seja glorificado. Rubem, prece inicial, por favor. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastar também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazer que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta e orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais para nos assistirem e velarem por nós nesse ato, assim seja. Que assim seja. Roseli, Rosângela. Rosinha? Oi, Zaninha. Você escolheu alguma coisa? Eu abri aqui no Evangelho. Tá, que página? 192. A piedade.
A piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais. Vossas lágrimas são o bálsamo que lhes derramais nas feridas. E quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais? Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça. Mas não tendo o sabor acre dos gostos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido, o esquecimento de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a que em toda a vida praticou o divino Messias, e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a fazer que prodigais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos dos vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias perturbaria por instantes a existência álacre. Temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do Mar Morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta? Sem dúvida, ao contato da desgraça de outrem, a alma voltando-se para si mesma, experimenta um confrangimento natural e profundo, que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se enternece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar úmido, por vezes de emoção e de reconhecimento para vós se dirige docemente, antes de se fixar no céu, em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo, a piedade e o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Miguel. Bom, eu escutei uma palestra do Divaldo hoje, que é aquelas palestras que eles reúnem melhores momentos e alguns até engraçados. Esse não é o caso. Ele conta de um senhor, né, muito rico, que saía todos os dias com um saco de moedas de sua casa. E o tinham como uma pessoa meio doida, né? Extremamente sovina,
porque todos os dias ele retornava com o mesmo saco de moedas. E eu vou inverter a história para causar um certo suspense. Só que esse senhor, ele desencarnou e no enterro perceberam um grande número de pessoas desgraçadas, moradores de rua, crianças de rua, né, e toda a sorte de desvalidos. Aí foram investigar melhor. Esse senhor saía com esse grande saco de moedas a distribuir todos os dias justamente para essas pessoas, né, que eram as mais desvalidas. Ué, mas então como é que ele voltava com o saco de moeda? É que ele passava no banco, na volta, e já se abastecia de moedas para o dia seguinte. Então aí fica a nossa reflexão, né? Essa era uma alma piedosa e para ele não importava os aplausos do mundo, né? Apesar de ser julgado severamente. Então fica a reflexão, né? Que o título do capítulo, qual que é? Não sabe a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Ou seja, dar sem ostentar, sem querer os aplausos do mundo, né? Exercitar a piedade sem querer o reconhecimento, né? Escondendo aquela mão que dá, né? E também não se importando com os julgamentos, né? Ah, ele é bobo, ele é não sei o quê, né? Ele, né, ajuda todo mundo, faz por todo mundo, né? E uma outra coisa interessante que eu gostaria de colocar para vocês é que a piedade, né? Essa piedade para com o nosso próximo, que não é, não é nosso familiar, não é pessoa do nosso convívio, ela é importante. Mas não devemos esquecer, a pretexto de ajudar os outros, de ajudar aqueles que estão sob o nosso teto, aqueles que nos são mais próximos. Nessa palestra do Divaldo, que eu compartilhei com vocês, ele também diz que quantas pessoas, né, que saem por aí fazendo caridade e se esquecem, né, daquelas pessoas que precisam da caridade dentro da nossa casa. E às vezes minha esposa tem uma fala um pouco áspera para comigo, mas uma fala justa, que ela fala assim, tá faltando um pouco de caridade aqui em casa, né? E naquele momento, né, de mais atrito, né, eu me ressinto, né? Aquilo me dói, mas depois eu analiso e vejo que ela tem razão, né? Às vezes eu fico mais preocupado com a caridade externa do que com a caridade interna. E é um alerta para todos nós. E sempre que eu falo sempre primeiro para mim mesmo. Que às vezes a gente quer fazer muito bem lá fora e esquece do bem aqui dentro, né, com os que estão mais próximos. Então, nós somos convidados a ser bons gestores do nosso tempo, não só para os meus, mas não só para os outros. Então é preciso sempre fazer um exercício de equilíbrio, né? De estar presente aqui, neste momento, com os nossos, e também estar presente lá fora. Lembrando que a nossa missão primeira é com aqueles que encarnamos próximos a nós, né? Porque eles são o nosso primeiro foco de atenção. Comentários? Ed, piedade é um sinônimo de compaixão, né? E ambos os termos conflitam com hipocrisia, né? Tanto Jesus
odiava eram os hipócritas, né? Não esse termo muito drástico, né? A acepção muito drástica do termo. Mas como é difícil, né, se praticar a piedade, né, nos tempos atuais, ou mesmo nos pretéritos. Né? Encontramos tantas barreiras, né? Tantas perturbações no nosso cotidiano. Daí, eu me lembrar de um ensinamento budista que chama Caminho dos Oito. O Caminho dos Oito ele ensina como você se conduzir, né, numa sociedade tão perversa como a nossa, e com falta de compaixão com os excluídos, com os menos favorecidos. O Caminho dos Oito ele se refere a 8 termos. É crer, querer, falar, obrar, viver, esforçar-se, pensar e meditar retamente. Talvez esse ensinamento seja um caminho que a gente possa seguir, né? Concomitante aos ensinamentos do Sagrado Evangelho. Obrigado. Obrigado você, Rubem. Mais algum comentário, pessoal? Não. Continuar lendo, então. Os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos, para exortar-nos a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome, frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação. Caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração, não a esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Quantas vezes seriam eles recusados se na choupana a enfermidade e a miséria não estivessem esperando? Dai delicadamente. Juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios: o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra, e considerai que, fazendo o bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Benefícios pagos com a ingratidão. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão, em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Nesses, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem, apenas para receber demonstrações de reconhecimento, é não fazer com desinteresse, e o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho de seu reconhecimento. Aquele que procura na terra a recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá um apreço àquele que não a busca no mundo. Deveis sempre ajudar os fracos, embora saibeis de antemão que os a quem fizerdes o bem não vô-lo agradecerão. Ficais certos de que, se aquele a quem prestais um serviço esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a sua gratidão o beneficiado vô-lo houvesse pago. Se Deus permite por vezes sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem.
E sabeis, porventura, se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, nunca vedes senão o presente. Trabalhais para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Podem ser esquecidos nesse mundo, mas quando se desembaraçar do seu envoltório carnal, o espírito que os recebeu se lembrará deles. E essa lembrança será o seu castigo. Deplorará a sua ingratidão. Desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Assim, sem o suspeitardes, terei contribuído para o seu adiantamento moral, e vireis a reconhecer a exatidão dessa máxima. Um benefício jamais se perde. Além disso, também por vós mesmos tereis trabalhado, porquanto granjeareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente, e sem que as decepções vos examinem. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores, se pudesseis apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros os seres, para o efeito de um progresso mútuo, admiraríeis muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegardes a Ele. Comentários? A abordagem sobre a questão da gratidão, né, que também se refere, né, ao conceito piedade. Está na mesma esfera, digamos assim. Estou tentando lembrar o nome. Aristóteles disse, há 350 anos antes de Cristo, gratidão é o sentimento que mais depressa envelhece. Né? É uma consideração de que as pessoas esquecem logo os favores que fazemos a elas. Mas, no conceito cristão, essa frase não tem grande valor. Né? O que predomina são os ensinamentos do Evangelho. Né? Nós não podemos olhar a quem e o que estamos ajudando. Né? Temos que perseverar no bem, olhando sempre para trás, né, tentando auxiliar os nossos irmãos menos favorecidos pelo conhecimento, pela inteligência ou pelas condições sociais, né, até físicas, e perseverarmos na prática do bem. Essa tem que ser a nossa constância. Obrigado, Fred. Por nada. É por isso que, assim, nós, quando fazemos o bem, não devemos esperar nenhum tipo de gratidão da outra parte. Lembram daquela história do templo, em que o monge estava varrendo calmamente o templo, aí chega um príncipe, né, com um saco de ouro para entregar, para doar para o monge, né? E o monge continua varrendo. E o príncipe, então, se enerva, né, olhando para ele com impaciência. E o monge para de varrer, olha para ele e pergunta: o senhor quer que eu agradeça? Quem deve agradecer é quem tem a oportunidade de doar, né? E assim somos todos nós. É por isso, assim, que todas as vezes que nós fazemos o bem, nós não devemos esperar agradecimento. E quando alguém nos elogia, devemos até desconversar, né? Vamos pegar os nossos exemplos, né? Jesus, quando o rapaz começa a conversar com Jesus e fala bom mestre, ele já corrige, fala bom, só Deus é bom.
E ele, né, nem sem comentários. Chico, toda vez que era elogiado, desconversava. E assim devemos ser nós, porque se nós, o elogio, que ele nos, qual mal nos faz? Ele nos infla o ego, né? Porque quando nos achamos mais do que somos, tendemos a fazer menos do que precisamos. Então, é, isso é algo que eu tenho tentado implementar para mim, né? Principalmente como médium. Eu sou a vela, mas eu sou a vela apagada. A chama vem do alto. Então, por mais né, palavras interessantes saiam da minha boca, o meu mérito com relação a essa inspiração é nenhum. Meu único mérito é a boa vontade de servir. Ponto. Então, por isso que vocês não devem elogiar quem quer que faça o bem. Eu sei que pode parecer um reforço positivo, um incentivo para que a pessoa continue fazendo, mas é preciso cuidado, né? Quanto mais evoluída a pessoa, menos devemos agradecer, né? Porque isso passa a ser um desserviço. Então, se eu sou uma pessoa que, de certa forma, tenho orgulho, né? Me sinto bem com as coisas boas que eu faço. Se vocês me elogiam, vocês me forçam a trabalhar a questão do meu ego. Então, a depender do dia, isso pode não ser bom. Então, não me elogiem. Se forem elogiados, desconversem, né? Procuremos esquecer, né, todo o bem que fazemos. Pois se estamos numa posição de fazer o bem, é porque já fomos muito devedores e somos ainda. Então, para que possamos recolher as nossas dádivas no céu, né, onde estará lá o nosso tesouro imperecível, né, que os ladrões não podem roubar, que as traças não devoram, né? Então, para que possamos um dia ter acesso a esses tesouros celestes, que a nossa mão esquerda não saiba o que deu à direita. Comentários finais? Fred, méritos, né, e homenagens no nos conceitos aqui, né, só estimulam mesmo a vaidade no indivíduo, né? Mas também essas questões fazem parte, né, do nosso cotidiano, porque quem também alcança mérito é porque fez algo de bom, né? E que mereceu aí um elogio público, né? Uma citação, né? Às vezes até um evento, né? Concomitante. Mas isso também me faz lembrar uma frase de Ovídio, um poeta romano. Ele falava assim, que vejo as coisas boas e as aprovo, mas sigo as piores. É uma frase para a gente refletir, né, meu amigo? Nós temos imensa dificuldade, né, de exercer a prática do bem continuamente, né? Seria tão bom, tão prazeroso para todos nós, as pessoas ao nosso derredor, né? Até para a sociedade como um todo. Obrigado, meu irmão. Por nada, obrigado, Rubem. Mais alguém antes de a gente passar para as nossas vibrações? Vamos então elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos para fazer o bem desinteressadamente por todos aqueles que mais precisam, reconhecendo que a maioria de nós
não tem problemas de verdade. Que vemos muitos outros irmãos que são muito mais infelizes do que nós. E Kardec nos disse que para a felicidade necessitamos de 3 coisas: a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Que possamos ter fé no futuro por todos esses nossos irmãos que sofrem, os nossos irmãos desencarnados. Dentre estes, aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, como a nossa irmã Verena, o Elias, a Juliana, o Alain, o Bruno e tantos outros, que eles possam ser amparados. E vivemos ainda pelos nossos irmãos encarnados, todos aqueles que estão em sofrimento e também aqueles que estão com a ideação suicida, que eles possam ser dissuadidos dessa medida tão drástica e que causa tanto sofrimento. E agora, que possamos vibrar por todos aqueles que vêm à nossa mente. Eu vou fechar o microfone para que possamos pensar nessas pessoas. Que todos esses irmãos sejam parados pelo alto. E agora, que cada um de nós possa pedir a Jesus o auxílio necessário para o cumprimento das nossas tarefas, as situações favoráveis, as aspirações justas de que necessita. Peçamos ainda que todos esses nossos pedidos só possam ser atendidos se forem para o nosso progresso. Peçamos a Jesus que envolva, ampare os nossos governantes, os nossos líderes mundiais, as nossas autoridades, todos aqueles que detêm o poder na Terra, que eles possam restabelecer e manter a paz no mundo, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos também por todos os focos de luz espalhados pelo mundo, aqui representados pelas casas espíritas, pelos templos, igrejas, seitas de quaisquer natureza que professem o bem, a caridade, e todas as almas anônimas que fazem o bem, sem esperar qualquer reconhecimento. Peçamos a Jesus também que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, adquirindo assim a bravura da alma que o Evangelho tanto nos recomenda, e fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que ele nos prometeu, mas que começa na reforma íntima, no coração de cada um de nós. Que assim seja. Carol, se você puder, depois Camila e Rubem, preces finais, obrigado. Posso sim. Goku Biji So Gengen Shikai Takama Harani Kamutamahi Moe Demasu Kamurogi Kamuromi no Michikara Mochite
Banseito hitono miyoya kamu amatsu suno mahikari o mikami harahido no kamutachi moro moro no sakagoto tamahi no chuchumi kigari oba mahikari mote harahi kiyome misogi tamaite kami no kono chikara yomigaerase tamae to mosu koto no yoshio kashikomi momausu miyoya motosu mahikari o mikami mamori tamae sakihai tamae miyoya motosu mahikari o mikami mamori tamae sakihai tamae kannagara tamahi chihaimase kannagara tamahi chihaimase. Camila, você está aí? Rubem, prece final. Pois não. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Amém. Assim seja. Uma boa noite a todos. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Assim seja. Boa noite.